Meu nome é Sabrina, eu sou mãe da Ágata, ela tem 6 anos e é portadora da Síndrome de Deleção 22q11. Sou idealizadora de um perfil no Instagram chamado @mamãe22q11 motivos para seguir. Estou aqui hoje a convite do Daniel, do grupo Laços 22q11 Brasil, onde ele está com um projeto e me convidou para participar, onde eu sou muito agradecida pelo convite, fiquei muito honrada em estar participando e eu vou responder algumas perguntas enviadas por pais de crianças com 22q11 pelas redes sociais. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta. Como você descobriu o diagnóstico da Ágata e como vocês reagiram? Essa pergunta foi feita pela Nancy, ela é a avó da Clarice de 3 anos. Ela fez a pergunta pelo YouTube. E essa pergunta também foi feita pela Laços 22q11 Brasil, tá bom? Eu investigava o que a minha filha poderia ter desde a minha gestação, né? Durante o primeiro ultrassom que eu fiz, aquele com 11 semanas de gestação, para verificar a translucência nucal. E no caso da minha gestação, da Ágata, deu uma alteração nessa translucência nucal. Então, a partir daí, foram feitos vários exames, já foi considerada uma gravidez de risco. Eu tive várias complicações também durante a minha gestação. E então eu venho investigando desde o período gestacional. E quando a Ágata nasceu, nós continuamos realizando exames com geneticistas, passamos por vários médicos e a gente só conseguiu fechar um diagnóstico quando ela tinha 3 anos de idade e 9 meses. Então, pra gente não foi um grande susto, porque eu e meu marido, a gente já vinha se preparando, né? Com o fato dela poder ter alguma síndrome, porque normalmente quando dá uma alteração nesse primeiro ultrassom de translucência nucal, pode indicar que a criança venha a ter alguma síndrome. Então o que a gente mais queria era descobrir qual síndrome que a nossa filha poderia ter. Então foram feitos exames durante a minha gestação e pós-nascimento da Ágata, mas a gente só conseguiu encontrar um médico que diagnosticasse mesmo aos 3 anos e 9 meses, tá bom? E aí esse diagnóstico veio pra gente que ela possui a síndrome de microdeleção do cromossomo 22. Então, assim, não foi um susto. A gente já vinha meio que se preparando, né? E aí o próximo passo era descobrir, né, depois do diagnóstico, o que era essa síndrome de deleção 22q11. Vamos à segunda pergunta. Como você cria conteúdo para a sua plataforma? E como foi o processo de criação do IG Mamãe 22q11 motivos para seguir? A pergunta foi feita pela Laços 22q11 Brasil. Quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, logo eu comecei a pesquisar na internet tudo que tinha relacionado à síndrome 22q11. E eu comecei a ter contato com mães de outras crianças com 22q11 também. Comecei a me aprofundar muito em todo o conteúdo que eu encontrava sobre a síndrome de George, inclusive de outros países, né? E sempre em contato com essas mães de crianças com 22q11. Inclusive, elas me ajudaram muito, principalmente no início do diagnóstico da minha filha, né? Onde eu sabia qual seria o tratamento, mas eu não sabia, assim, quais exames eram de prioridade, para não ficar submetendo a minha filha a exames desnecessários. Então, essas mães de início me ajudaram com isso, me orientando, né? E eu sempre pesquisando, sempre fui uma mãe muito curiosa, né? Desde a Ágata nasceu com pé torto congênito, o esquerdo, e já começava a pesquisar muito, né? Tudo relacionado a pé torto.
E então, quando eu tive o diagnóstico de 22q11, eu queria também me aprofundar no assunto. E aí, em conversa com essas mães, eu vi a dificuldade delas de encontrar informação a respeito. E aí eu compartilhava tudo que eu sabia com elas. E aí elas começaram a me incentivar, seria legal se a gente tivesse alguma coisa no Instagram, né, em relação a isso. E aí comecei a alimentar essa ideia, né, e começou a se tornar um desejo. E aí foi onde eu criei o perfil, né, @mamãe22q11 motivos para seguir, que é uma maneira de eu conversar com mais famílias 22q11 e dividir todo o conhecimento que eu adquiri, né, ao longo dessas pesquisas. E o conteúdo para minha plataforma, da minha plataforma, eu tiro dessas pesquisas que eu venho fazendo. E inclusive, eu gostaria de agradecer a essas mães, né? Se elas estiverem assistindo, elas sabem quem são, que eu estou falando. E agradecer a todo o apoio que eu tive e toda a resposta, todo o feedback que eu tenho dos pais que acompanham o perfil. Tem sido maravilhoso poder contribuir e ajudar de alguma forma. Vamos à terceira pergunta. Qual é a importância da intervenção precoce em portadores 22q11 e quais são os principais exames de rotina? Essa pergunta foi feita pela Laços 22q11 Brasil. A intervenção precoce na síndrome de George é importante porque há casos onde a síndrome afeta a pessoa de maneira muito grave. Um exemplo, um problema, uma cardiopatia congênita muito grave. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor vai ser a chance de vida desse bebê, né? E melhor vai ser o tratamento. Então, quanto mais cedo se descobrir a síndrome de George, mais chances de vida a pessoa tem e uma qualidade de vida e uma melhora muito grande no tratamento, tanto na parte física quanto a parte comportamental e de desenvolvimento, né? E essa síndrome a gente já sabe que afeta de maneira leve, moderada, grave. Então, nos casos mais graves, onde a síndrome afeta, é importante esse diagnóstico, ainda se possível pré-natal, né? Ainda durante a gestação da mãe. Então, é isso aí. Eu defendo muito, né, a intervenção precoce da síndrome com o fato de melhorar assim, a qualidade de vida da pessoa, né? De já desde bebê, desde o nascimento, já saber o que é e ter toda uma equipe já multidisciplinar para estar tratando conforme a necessidade desse bebê 22q11. E essa síndrome, como ela afeta muitas regiões do corpo, né, e a sua variabilidade de sintomas é grande, inclusive os níveis de acometimento, os portadores devem ser acompanhados frequentemente, né? Então, essas pessoas afetadas pela síndrome 22q11 devem estar realizando exames periódicos, né, com bastante frequência. Exemplos, exames de rotina, como exames cardiológicos, exames endocrinológicos, exames ortopédicos, exames imunológicos, exames com otorrino, exames com oftalmo e exames com gastro, né, que são algumas das regiões assim do corpo mais afetada por essa síndrome. Por exemplo, né, a Ágata, a síndrome afeta ela de maneira leve. Ela é cardiopata, então a cada 6 meses ela realiza exames de ecodoppler, né, que é um exame de imagem, eletro, né, a cardiopatia dela é um grau leve, ela tem uma estenose pulmonar, que é um sopro no coração, e ela tem a aorta tortuosa, então ela não toma medicação, mas faz esse acompanhamento. Ela faz acompanhamento ortopédico, né, então faz a cada 6 meses também. Há um tempo a gente estava fazendo com mais frequência, porque ela tinha recém-operado o joelho e agora passou para 6 meses já.
Então, são exames periódicos que ela tem que estar realizando. Ela faz exames também com o imunologista para verificação das células T e de exames com endócrino para verificar o cálcio e para verificar a glândula da tireoide. Ela faz exames oftalmológicos, ela faz acompanhamento com otorrino e o gastro também, que ela tem uma constipação crônica. Então, eu estou falando assim como um exemplo da minha filha, mas cada criança 22q11 tem as suas características dentro da variabilidade das alterações da síndrome. Mas cada uma desenvolve, nasce com alguma coisa, então nenhuma criança é igual à outra. Então muitas vezes você está assistindo o vídeo e está falando, né? Ah, mas meu filho não faz acompanhamento com isso, não precisa então. Porque cada criança desenvolve alguma característica da síndrome, mas eu posso afirmar que os exames de rotina que a maioria faz são exames cardiológicos, exames endócrinos e com imuno. Tá bom? Vamos lá, a quarta pergunta. Os papéis da mãe e do pai é diferente na criação de filhos neuroatípicos? Essa pergunta foi feita pela Laços 22q11 Brasil. Eu digo que sim, é diferente. É diferente pelo fato que a maternidade atípica exige muito, mas muito mais de nós pais, né? A gente tem que ter muita paciência para lidar com situações diferentes que uma família típica normalmente não passa. Então, a gente precisa, por exemplo, saber lidar com as sessões diárias de terapias para ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos, né? E essa rotina é muito cansativa. Então, se a gente puder estar dividindo isso com mais alguma pessoa, no caso o pai, poder estar acompanhando, a gente delegando algumas funções conforme o pai possa ajudar, isso torna essa caminhada mais suave, né? Fácil nunca fica, mas ela fica mais suave, né? De ser percorrida. E a gente tem que ter muito psicológico, a gente tem que trabalhar esse psicológico diariamente para lidar com frustrações, com muitos obstáculos que aparecem no dia a dia, com muito preconceito, discriminação das pessoas, né? E a gente passa por situações diversas, né? Um exemplo, a gente tem que lidar com cirurgias dos nossos filhos, muitas vezes dolorosas, né? E pós-operatório, e recuperação. Então, é o que eu costumo dizer, que a maternidade atípica é diferente porque ela exige muito mais da gente, né? Uma maternidade típica, comum, já exige muito dos pais, né? A maternidade com filhos neuroatípicos exige muito mais, exige assim o nosso limite, passar desse limite. A gente tem que encontrar forças da onde a gente não tem mais, né, para poder seguir em frente. Então eu acho que é diferente sim. E de certa forma é um pouco diferente, né, o papel da mãe e do pai, né? Normalmente a mãe acaba abraçando muito mais obrigações para com a criança do que o pai. Mas é muito importante que o pai também participe, né? Eu e meu marido, a gente divide muito as funções com a Ágata, né? Quando ele não está trabalhando, está de folga, ele leva a Ágata nas terapias, ele participa. A Ágata já fez 5 cirurgias ao todo, né, ao longo da vida dela, e em todas o meu marido esteve presente, né, no processo da cirurgia e o pós-cirúrgico durante a recuperação também. Então, assim, eu sou muito grata por ter ele me acompanhando e a nossa filhada tem toda essa jornada. E, igual eu disse, fica mais suave para enfrentar todo o tratamento, né? Agora, a gente vai para a quinta pergunta. São 2 perguntas, tá? Que eu vou fazer agora, colocar, porque foi a mesma pessoa que fez. Então, vamos lá. Pergunta número 5. O que faz crianças com a mesma síndrome serem muitas vezes tão diferentes?
identifico crianças que não desenvolvem e outras que conseguem fazer praticamente tudo dentro de suas condições. Essa mãe também fez mais uma pergunta que eu já vou deixar aqui, ó. Existe algum exame para identificar o grau ou o tamanho de deleção da síndrome? Essas duas perguntas foram feitas pela Márcia. Ela é a mãe da Ana Carolina, de 8 anos, através do WhatsApp ela fez. Vou responder a primeira pergunta. Nenhuma criança com 22Q é igual a outra, né? Então, dentro da grande variabilidade de características e alterações físicas, comportamentais e desenvolvimentos que a síndrome possui, cada uma nasce e desenvolve ao longo da vida algumas dessas alterações, então nunca todas, né? A gente sabe lá que a síndrome de eleição 22q11 já foi catalogada mais de 180 problemas encontrados nessa síndrome, mas nenhuma criança vai ter os 180, né? Cada criança tem um grupo de alterações dentro desses 180 achados, entendeu? Então, e a níveis de acometimento da síndrome, né? Como eu já havia mencionado em outra resposta. Níveis como leve, moderado e grave, né? E as crianças que recebem o diagnóstico precoce, né? Elas têm uma oportunidade de receber estímulos mais cedo, né? E isso ajuda no desenvolvimento. Ao contrário de crianças que não recebem esses estímulos tão precocemente, pois tem um diagnóstico tardio. Então tem esse fato também, dessa diferença no desenvolvimento das crianças, né? O grau de acometimento da síndrome e quando foram diagnosticadas, né? Quando começou esse processo de estimulação, esse auxílio no desenvolvimento. Normalmente, no exame genético, aí respondendo a outra pergunta dela, né, do grau, do tamanho, se tem algum exame que mostra isso. Normalmente no exame genético consta a quantidade de material perdido na deleção. Parece, né, alguma pesquisa que eu fiz, que não há relação entre o número de genes que estão faltando e o grau de gravidade dos problemas. Então, a quantidade perca na deleção não tem a ver com a quantidade, com o acometimento da síndrome, na gravidade dos problemas que a criança vai desenvolver, entendeu? Então, não tem essa de que quanto mais genes perdeu, mais grave é o problema, sabe? Eu acho assim, por exemplo, a síndrome afeta minha filha de maneira leve. E quem me disse isso foram a equipe que trabalha com a minha filha, né? São os vários médicos especialistas, os terapeutas, que me deram essa informação, que é de maneira leve. Porque, além de exames físicos e de comportamento e desenvolvimento, né, que foi feito para me dar essa posição. Então, assim, não existe um exame que diga o tamanho do grau da síndrome, né? Normalmente o exame genético consta a perda de genes feita pela deleção, mas eu acredito assim que os especialistas que trabalham com essa criança, que tratam essa criança, podem avaliar o grau de acometimento da síndrome, tá? Vamos lá agora a 7ª pergunta, ok? Crianças com a síndrome 22q11 têm mais chances de ter autismo do que outras? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Essa pergunta foi feita pela Carla. Ela é mãe do Murilo Ricardo, de 5 anos. Ela fez a pergunta pelo Facebook. Então agora entra a mamãe em modo pesquisa em ação, ok? Eu falo isso porque lá no meu perfil, inclusive, tem um post falando sobre isso. E eu peguei essa informação de lá para responder a Carla. Vamos lá.
A síndrome de George faz parte de uma lista crescente de distúrbios genéticos cujos sintomas às vezes se sobrepõem aos do autismo. Estima-se que 15 a 20% das pessoas com 22q11 atendem aos critérios comportamentais para um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Em outras palavras, alguns, mas nem todos os indivíduos com George têm autismo. Muitas crianças com 22q têm algumas dificuldades sociais, atrasos no desenvolvimento ou dificuldades de aprendizagem. Para a maioria, os sintomas não são graves ou extensos o suficiente para justificar um diagnóstico de autismo. Muitos tratamentos comportamentais para o autismo podem ajudar pessoas com 22q e outras alterações genéticas com sintomas de autismos associados. Agora a pergunta de número 8, é a última, tá bom? Como você lida com as suas emoções para cuidar da sua filha Ágata? Essa pergunta foi feita pela Vanessa. Ela é mãe da Manuela, de 7 anos, e essa pergunta foi enviada através do Instagram. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil para mim. Porque como ser humano, eu tenho muita dificuldade para lidar com as minhas emoções, né? E diante de tudo que eu já passei nessa jornada de cuidados com a minha filha, o que mais me ajudou a lidar com as minhas emoções foi eu basear tudo na minha fé, sabe? E eu digo fé independente de religião, tá? Não importa se é a igreja católica, evangélica, o importante é a fé. Então a fé tem me ajudado a lidar com as minhas emoções, que são muitas, né? E a gente está em constante transformação, né? Eu costumo dizer que a Ágata, ela veio para me ensinar muito, né? Então ter a Ágata, tanto na minha vida como na do meu marido, foi uma experiência transformadora, né? A gente pode afirmar que hoje em dia nós somos melhores seres humanos do que nós já fomos em qualquer fase da nossa vida, sabe? Eu costumo dizer que todo mundo tinha que ter alguma experiência com uma criança assim, porque ela é transformadora, não é verdade? E faz um bem tremendo pra gente. É uma jornada muito difícil, exige muito da gente, mas a gente se fortifica a cada etapa passada, né? E cada dia a gente se torna mais forte. Então, é isso. Eu baseio, né, o controle das minhas emoções na minha fé, né? É importante a gente acreditar em algo maior, né, que possa nos ajudar ao longo dessa caminhada. Bem, para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem positiva para as famílias 22q11 nesse ano de 2020 que se inicia, tá? Eu desejo que vocês não desistam nunca, tá? Que essa caminhada é cansativa muitas vezes, mas que nós devemos sempre focar nas conquistas diárias dos nossos filhos. A gente tem que ver o lado positivo de cada situação. Dessa forma, atraímos positividade para nossas vidas nesse ano. Tira um momento para cuidar de você, tá? Porque é importante você saber que quem cuida também precisa ser cuidado, tá? Então eu quero que esse ano de 2020, você, mamãe, papai aí que tá me ouvindo, tire um tempinho para você, tá?
Tira um tempo para você ouvir uma música, para você tomar um café com seus amigos, tá? Para você tomar um banho mais demorado, fazer uma caminhada, uma corrida, sabe? Ler um livro. Tira um tempo para você. Pense em você. Você tem que estar bem para cuidar do teu filho da melhor maneira possível, tá bom? E eu queria dizer que todo esse esforço vale a pena, tá? É recompensador. Os resultados vêm sim, não desista, tá bom? E eu desejo que o amor e a paz reflita durante todos os dias desse ano na vida de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje respondendo as perguntas, de estar participando desse projeto. Agradeço a cada um que enviou a sua pergunta, tá? Agradeço ao Daniel, da Laços 22Q11 Brasil, pelo convite de estar participando. Para mim foi muito gratificante, tá? Me sinto lisonjeada, de verdade. Muito obrigada, um beijo enorme para quem me acompanhou até aqui nesse vídeo, tá? Até mais!